novamente juntos para estudarmos o livro da doutora e pesquisadora Marlene Nobre, O Passe como Cura Magnética. Capítulo 4. Pensamento, vontade e ação magnética. Em ensinamentos reiterados nos capítulos anteriores, chegamos à conclusão de que a matéria básica que o passista doa é o fluido cósmico ou plasma divino modificado, denominado fluido magnético. Queremos deixar claro também que o fluido magnético é sinônimo de ectoplasma, fluido vital, fluido magnético animal ou simplesmente magnetismo. Faz parte do corpo vital ou do duplo etérico, um dos envoltórios do perispírito, que se desfaz após a morte física. O corpo vital permite a união do espírito com a matéria, porque é constituído de elementos semimateriais, o que lhe permite desempenhar essa ponte de ligação. No fluido cósmico, elemento primordial que preenche todo o universo, vibram e vivam constelações de sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1. Esses livros que eu estou citando, a maioria deles estão gravados aqui no canal. Evolução em Dois Mundos é um deles. O Consolador também está aqui disponível. Seguindo. Estamos, pois, mergulhados no pensamento do Pai e Criador. É Ele que sustenta e movimenta os universos sem fim, como se emitisse extraordinárias sinfonias de imensa harmonia, e nós, os filhos, por nossa vez, modulássemos pequeninas notas que podem estar em harmonia ou dissonância com a música celestial. Como herdeiras do Criador, as inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1. Dessa maneira, por meio de pensamentos, palavras e atos, oriundos das fontes do coração, os espíritos gastam e transformam o hausto do Criador. Plasmam não só os mundos iluminados das grandes cocriações siderais, como também os lugares trevosos, mais conhecidos como planos infernais, que não duram eternamente, mas que recebem as mentes desequilibradas ou criminosas por determinado período de tempo, até que se transformem, modificados pelo bem. Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1. Como lembra Leon Denis no livro Depois da Morte, no capítulo 32. O pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma, o seu invólucro, como os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, que de corpo fluídico é composto. Na verdade, a evolução do espírito é medida pelo grau maior ou menor de aproveitamento dessa capacidade co-criadora para o bem. Segundo a coleção André Luiz, o pensamento expressa-se em ondas eletromagnéticas com velocidade muito superior à da luz, portanto, a mais de 300 mil quilômetros por segundo. É constituído de partícula ainda desconhecida, que se subdivide em diversos tipos, conforme a quantidade, a qualidade, o comportamento e as trajetórias dos componentes que a integram. As partículas do pensamento obedecem à lei dos quanta de energia. Guardam, sobretudo, a possibilidade de comunicação não local, quer dizer, a que não depende do tempo e do espaço. Aprendemos ainda, com os espíritos instrutores, que o sentimento é que dá a natureza do pensamento, podendo expressar-se, portanto, no campo do bem ou do mal, conforme as qualidades do coração, por seu acúmulo.
Pode-se converter-se em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável à falta de terminologia equivalente por raio de emoção. Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 13. Então, meus amigos, meditem como está a psicosfera do nosso planeta Terra, com tantas guerras, com tantas pessoas apavoradas, não é verdade? Com tantas pessoas divididas no partido Y, no partido Z, não é verdade? Tudo que é pensamento negativo, de briga, de competição, de egoísmo, faz com que a gente viva num ambiente emotivo, num ambiente emocional, segundo esses pensamentos. Então, cabe a cada um de nós colaborar com a melhoria do nosso planeta, melhorando os nossos pensamentos, nossos desejos, para que tudo melhore. Continuando. Dentre as propriedades do pensamento, destaca-se uma de grande importância, que é a indução mental, isto é, a sua capacidade de ser reproduzido por outra mente. Nasce daí o reflexo das criaturas umas sobre as outras, a base do intercâmbio ou da comunicação de alma para alma. Com ela, cada espírito mantém contato com a imensa teia de seres que formam a humanidade encarnada e desencarnada. Sempre interessante recordar Kardec quando afirma que os fluidos são veículos do pensamento e há neles ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir. Do mesmo modo que não devemos esquecer que a grande diversidade, variedade de fluidos, tanto os construtivos quanto os destrutivos, e sobretudo que a manipulação deles se dá pelo pensamento e pela vontade. O passista, a pessoa que ministra o passe, precisa conscientizar-se, pois, da importância do pensamento, porque o fluido magnético que lhe é característico e que se predispõe a doar aos carentes dessa força está impregnado da qualidade dos seus próprios pensamentos. E pela lei de sintonia e afinidade, atrairá o fluido espiritual do mentor, que lhe dará respaldo à atividade curadora. É importante não esquecer também que a natureza do pensamento é dada pelo sentimento. Desse modo, é impossível dissociar cérebro e coração, porque ambos estão indissoluvelmente ligados na elaboração do pensamento. Faz parte da própria natureza do ser humano essa estrutura entrelaçada. Por isso, todas as tentativas de se estabelecer um fosso definitivo de separação entre ciência e religião estão fadadas ao fracasso. Inteligência e coração, razão e fé estão definitivamente unidas na estrutura da alma humana, como partes inseparáveis do seu patrimônio imortal. Fica, pois, evidente que toda tarefa de cura nasce das profundezas do coração e deve ser acalentada na base da fé e do amor puro. Aquele que recebe o passe também tem de se conscientizar da importância do pensamento e deve ser advertido quanto a isso. Constatamos inúmeros exemplos de pessoas que acalentam doenças com o pensamento, com a sustentação da vontade. São os hipocondríacos, em graus variados, que não vigiam a qualidade das ideias formuladas. Faço eu uma parte. Aquelas pessoas que acham que estão sempre doentes. Aquelas pessoas que acreditam que não vão se curar nunca. Não vai mesmo, pois a própria mente está prendendo essa pessoa na sua dor, no seu sofrimento, na sua doença. Então precisamos pensar na cura. Precisamos ter fé e esperança que vamos superar os nossos males para que isso possa realmente acontecer. Continuando. Os instrutores de André Luiz chamam a atenção para esse fato, relembrando que a sugestão mental de doença pode atrair entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm. Com essa fixação na ideia de doença, elas ocorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem,
em obediência às ordens reiteradamente recebidas, formam num corpo a enfermidade idealizada. Isso está no livro Libertação, lido aqui no canal, no seu capítulo 2. Então, meus amigos, o que vocês acham que foi o Covid? Não é? Não seria o reflexo da humanidade toda pensando em guerras, pensando em disputas políticas? Isso adoece as pessoas, isso atrai a virulência. Então precisamos melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas intenções para com outros seres humanos. Continuando. Portanto, na questão saúde e doença, a ligação mental deve sempre ser levada em consideração, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Livro Libertação, capítulo 2. Nesse estado mental, fica difícil receber qualquer ajuda espiritual. Ao contrário dessas pessoas pessimistas e incubadoras de moléstias, há as que se beneficiam dos fluidos espirituais que lhes são colocados à disposição, porque, embora sofram com as doenças que são consequências de atos negativos de vidas anteriores, ouvem na acústica da alma o apelo para se concentrar no bem e voltar a integrar-se na corrente de vida vitoriosa por mudanças de postura mental. Livro Libertação, capítulo 2. Assim, tanto passistas quanto beneficiários não podem se esquecer de que os nossos exemplos, maneiras, gestos, palavras geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade do sentimento e pensamento que lhes infundimos, levando-nos para o triunfo ou impulsionando-os para a derrota. Livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, já lido aqui no canal. Ele falou uma coisa aqui rapidamente que eu vou expandir. Se uma pessoa egoísta, má, rancorosa, emite um pensamento negativo para alguém bom, generoso, esse pensamento dela chega nessa pessoa generosa, não encontra guarida, não consegue entrar porque ela é boa, esse pensamento volta para quem emitiu. Certo? Então, todo pensamento negativo que a gente emite volta para nós mesmos. E todo pensamento bom, a mesma coisa, volta para nós mesmos. Então, nós escolhemos se queremos receber o bem ou o mal. Continuando. O pensamento é, pois, a força que, devidamente orientada, vai facilitar a produção de elementos de defesa do organismo, fortalecendo o arsenal das células do sistema imunológico, sempre orientado pela consciência profunda. Vai mobilizar os elementos de preservação ou defesa, destruindo os processos patogênicos. Em resumo, no passe, temos fluidos que são movimentados pelos pensamentos, os quais, por sua vez, são ondas eletromagnéticas típicas de cada ser, esteja na condição de encarnado ou desencarnado. A penetração rápida com a cura instantânea depende do grau de pureza da quantidade do fluido, orientada por uma vontade poderosa que carrega maior quantidade de ectoplasma, sustentando o objetivo a alcançar. Referindo-se à cura pelo fluido magnético, Kardec acentua: todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez de ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Livro A Gênese, capítulo 14. No caso das curas instantâneas, o que se tem é a excelente qualidade do fluido com grande intensidade e rapidez de ação. Foi o que aconteceu na Gruta de Lourdes, na cura de Mary Bailey, tendo a água como intermediária de fluidos de grande poder energético. Quanto a doação é mais lenta, não tão intensa, temos um processo de cura mais demorado, como foi o caso de Jane Smith.
lembrando que depende também do estado emocional daquele que recebe o fluido. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na continuidade da nossa leitura. Abraços!